Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite estava fria e o vento assobiava entre os arranha-céus de uma grande metrópole adormecida. Em uma calçada deserta, um homem com roupas surradas agarrava um casaco furado que mal o protegia do frio. Seu nome era Lucas Bernardi, um ex-professor que havia caído na pobreza após uma série de tragédias, a perda da família, uma demissão repentina e uma espiral descendente para as ruas. Desde então ele vivia nas sombras, invisível para uma sociedade apressada, sobrevivendo com as sobras que catava nas latas de lixo de restaurantes de luxo. Naquela noite faminto ele caminhou pela avenida principal, onde as vitrines brilhavam. Parou em frente à entrada de um renomado estabelecimento, Le Diamant Bleu, frequentado pelos mais ricos da cidade. Seus olhos cansados contemplaram as figuras elegantes lá dentro, os garçons em uniformes impecáveis e os pratos requintados que ele só conseguia imaginar saborear. Lá dentro, sentado sozinho a uma mesa perto de uma janela saliente, estava Richard Morel, um magnata do mercado imobiliário cujo nome abalou os mercados financeiros. Terno sob medida, relógio de ouro, cada detalhe de sua aparência exalava poder e sucesso. No entanto, por trás do sorriso frio, Richard passava por um período de dúvida. Seu casamento com Alice, uma mulher tão bela quanto misteriosa, estava em dificuldades. Ela insistira que ele fosse jantar naquela noite, argumentando que precisavam reacender a chama. Enquanto Lucas hesitava em sair, seu olhar captou uma cena estranha atrás do restaurante. Em um beco escuro, através da pequena abertura de uma porta de serviço, ele avistou Alice. Ela estava discretamente entregando uma pequena garrafa opaca a um dos cozinheiros em troca de um maço de dinheiro. O gesto foi furtivo, mas Lucas, acostumado a ler os detalhes da rua para sobreviver, entendeu imediatamente que não se tratava de uma troca simples e inócua. De volta ao seu esconderijo, ele observou alguns minutos depois a garçonete colocar um prato na frente de Richard. Um bife mal passado, coberto com um molho escuro. Lucas sentiu o coração disparar. Tudo dentro dele gritava que aquele prato continha algo perigoso. Sem pensar, atravessou a rua abruptamente e entrou no restaurante, provocando olhares horrorizados. Seu cheiro, suas roupas sujas e sua aparência miserável chocaram os refinados clientes. Mas ele só viu uma coisa: Richard, garfo na mão, pronto para dar a primeira mordida. Num ataque desesperado, Lucas correu para a frente. Não coma isso. Pare. Sua esposa, ela colocou veneno nisso. Um silêncio brutal caiu sobre a sala. Os convidados congelaram. Richard, atordoado, deixou cair lentamente o garfo. Seus olhares se encontraram. O do milionário frio e desconfiado, e o do morador de rua, ardendo de sinceridade e pânico. Naquele preciso momento, as vidas de dois homens, um no topo, o outro na base, acabaram de se entrelaçar em um destino inesperado. A sala diamante azul permaneceu congelada por alguns segundos depois que Lucas entrou. Todos os olhares estavam fixos nele, incrédulos. As conversas abafadas haviam cessado, substituídas por murmúrios indignados. Exclamações sussurradas podiam ser ouvidas. Mas quem deixou esse vagabundo entrar? Que vergonha! Olha o cheiro dele, as roupas dele. Como ele ousa interromper um jantar como esse? O gerente do restaurante, um homem de terno sob medida, correu para intervir. Mas Lucas, tomado por uma energia desesperada, levantou as mãos em insistência. Senhor, eu imploro, não toque nisso. Não é um engano, sua esposa colocou algo nele. Uma risada fria se elevou. Era a de Richard Morel. A princípio surpreso, ele rapidamente recuperou sua máscara de poder e controle. Largando lentamente o guardanapo, encarou Lucas com uma expressão gélida. Então agora até os mendigos se permitem interromper-me durante o jantar? Ele disse com uma voz seca e desdenhosa. Ele se levantou, elevando-se sobre o morador de rua que parecia ainda menor e mais miserável com suas roupas rasgadas. Escute-me com atenção. Acha que vou engolir suas bobagens? Você veio para manchar um estabelecimento onde sua mera presença é uma ofensa. Estragou a refeição de clientes respeitáveis e ousa insultar minha esposa com suas acusações insensatas. Richard pegou o garfo que havia deixado no chão e o ergueu como um símbolo de desafio. Minha esposa é uma mulher de bom gosto, não uma criminosa. Ela me mandou jantar aqui para celebrar nosso casamento. E você, seu vadio, veio manchar o nome dela. Os clientes, abalados pelo tom altivo de Richard, assentiram silenciosamente. Alguns assentiram, outros zombaram de Lucas. Então, Richard fez um gesto dramático que marcou a cena como uma humilhação pública, estalou os dedos.
Dois seguranças do restaurante se aproximaram e agarraram Lucas pelos braços. Lucas se debateu, sua voz embargada pela urgência. Escute. Eu a vi, eu te digo. Eu a vi dando uma mamadeira para o cozinheiro. Estou salvando a sua vida, senhor. Mas suas palavras se perderam em gargalhadas e murmúrios de desdém. Richard, impassível, balançou a cabeça. Tirem esse verme daqui. Joguem-no na rua. O tapa não foi físico, mas social, e atingiu o ar com mais força do que um tapa real diante de dezenas de testemunhas. Lucas foi arrastado para fora, insultado e humilhado, reduzido a nada pela arrogância de um homem no comando. A porta do restaurante bateu atrás dele. A noite gelada o envolveu novamente. Mas nos olhos de Richard, um detalhe havia acabado de aparecer, imperceptível. Uma dúvida, fina como uma rachadura, que começou a corroer a fachada de certeza que ele exibia diante de todos. Recostando-se à mesa, Richard tentou recuperar a compostura. A cena com o morador de rua o irritara, mas ele se tranquilizou. Todos viram que ele havia mantido a compostura, que havia dominado o intruso como um homem poderoso deveria. No entanto, enquanto as conversas ao seu redor eram retomadas timidamente, um leve desconforto pairava no ar. Richard olhava fixamente para o prato. O bife, perfeitamente cozido, brilhava sob o molho espesso. Cheirava delicioso e ainda assim algo parecia diferente. Ele pegou o garfo, mas quando estava prestes a espetar a carne, a imagem do morador de rua retornou à sua mente. Seus olhos, ele não conseguia esquecer aquele olhar, ardendo de sinceridade. Lucas não falará como um lunático delirante. Ele falará como um homem que sabia de alguma coisa. Richard balançou a cabeça, irritado consigo mesmo. Ridículo. Como eu poderia dar crédito a um vagabundo? Pensou ele. Mas sua mão hesitou. O garfo permaneceu suspenso, incapaz de descer. Um detalhe ainda o perturbava. O garçom que lhe trouxera o prato parecia nervoso. Ele olhava rapidamente para Richard, depois desviava o olhar. Em dado momento, Richard chegou a ouvir o maitre sussurrando algo para o garçom, que empalideceu ligeiramente. Um arrepio percorreu a espinha do milionário. Seus instintos forjados nos negócios lhe diziam que algo estava errado. Ele decidiu testar. Fez um sinal para o garçom e disse friamente: "Traga-me exatamente o mesmo prato." O garçom pareceu hesitar, seus olhos revelando uma preocupação passageira. Richard notou cada microexpressão, como aprenderá a fazer com seus concorrentes. Finalmente, o homem assentiu e foi para a cozinha. Poucos minutos depois, um segundo bife foi servido à sua frente. Idêntico. Perfeito. Perfeito demais. Richard franziu a testa. Leve este para a cozinha. Dê para a equipe. Deixe-os aproveitar. Ele acrescentou, apontando para o primeiro prato. O garçom engoliu em seco. Eu sinto muito, senhor, mas a política do restaurante proíbe servir comida dos clientes aos funcionários. Richard estreitou os olhos. A desculpa parecia muito rápida, muito ensaiada. Sua dúvida aumentava. Ele lentamente abaixou o garfo, com o olhar fixo e o maxilar cerrado. E se aquele vagabundo tivesse dito a verdade? Enquanto isso, lá fora, Lucas estava sentado na calçada congelada, esfregando os braços para se aquecer. Tossia, mas ainda havia um fogo em seus olhos. Sabia que estava certo e não podia desistir. De alguma forma, precisava encontrar um jeito de alertar Richard novamente. Richard olhou para o prato sem tocá-lo. Sua mente estratégica, que o tornará bilionário, havia entrado em ação. Nos negócios ele sempre sabia quando algo estava errado, e a sensação em seu íntimo era a mesma, um alerta silencioso. Ele fez um sinal para um sommelier. "Sirva-me outra taça do vinho que minha esposa escolheu para este jantar." O garçom assentiu e obedeceu. Richard observou o gesto atentamente. A garrafa estava aberta à sua frente, mas ele notou que o copo já servido, colocado ao lado do prato, tinha uma tonalidade ligeiramente mais turva, quase imperceptível, mas o suficiente para despertar seus instintos. Ele pensou por um momento. Seu olhar percorreu o salão, parando em uma mesa onde dois jovens casais riam despreocupadamente. Então, com um gesto que surpreendeu a todos, Richard chamou o garçom. "Sirva este copo para essas senhoras." Ele disse, apontando para sua primeira taça de vinho. O garçom congelou visivelmente surpreso. "Senhor, receio que..." Richard estalou os dedos. Seu tom de voz tornou-se gélido. "Faça o que eu digo. Agora." O silêncio se instalou. O garçom pálido obedeceu. Mas, enquanto caminhava em direção à mesa das moças, Richard estendeu a mão e abruptamente pegou o copo de volta. "Não. Deixe. Eu mesmo bebo," ele disse com um sorriso frio. Ele levou o copo aos olhos, observando a cor na luz.
Então, com um gesto lento, levou-o aos lábios. Mas em vez de beber, girou-o na boca por alguns segundos e discretamente cuspiu-o em um guardanapo. No momento em que o líquido tocou sua língua, ele soube um gosto metálico e amargo, sutilmente escondido sob os aromas frutados do vinho. O coração dela disparou. O vagabundo tinha razão. Richard, aparentemente calmo como gelo, pousou o copo e se levantou. Seus olhos percorreram o salão até se fixarem no gerente do restaurante, que fingia supervisionar o serviço, e no garçom nervoso. Então sua mente escureceu. Elise, sua esposa. Ela o havia enviado ali, escolhido esta refeição, insistido que ele provasse este vinho. Seu mundo inteiro tremeu. A mulher com quem ele dividia a cama tentou assassiná-lo. Enquanto isso, lá fora, Lucas cerrava os punhos na calçada, recusando-se a sair. Disse a si mesmo que não tinha o direito de sair, que o homem lá dentro estava arriscando a vida. Seus dentes batiam de frio, mas ele esperou, pronto para intervir novamente. Lá dentro, Richard sentou-se lentamente com uma máscara impenetrável no rosto. Mas seus olhos agora tinham um brilho arrepiante, o de um homem traído, pronto para jogar seu próprio jogo. O jogo tinha acabado de começar. Richard sentou-se ereto na cadeira, o rosto impassível como uma máscara de mármore. Por dentro, porém, seu sangue fervia. A verdade o atingira com força. Alguém, provavelmente com a cumplicidade de sua esposa, tentará envenená-lo. Mas ele sabia que se reagisse abruptamente, correria o risco de alertar seus inimigos e perder a vantagem. Nos negócios, Richard aprendeu uma regra de ouro: nunca mostre ao seu oponente que você descobriu o jogo dele antes de ter a prova. Ele calmamente levantou a mão e gesticulou para o gerente do restaurante. Gostaria de parabenizar o seu chefe, este jantar está excepcional. Mas diga-me, você poderia enviar meus cumprimentos para a cozinha? Gostaria de ver quem preparou o meu prato. O gerente, surpreso, assentiu e saiu imediatamente. Momentos depois, um jovem cozinheiro nervoso foi conduzido à sua mesa. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele tirava o chapéu de chefe. Senhor Morel, é uma honra, ele gaguejou. Richard cruzou os braços, estudando longamente como um falcão observando sua presa. Então foi você quem preparou meu prato? Sim, senhor, bem, é o chefe que... O jovem fez uma pausa, sentindo o olhar gélido de Richard penetrar as profundezas de sua alma. Um suor frio escorreu por sua têmpora. Richard deu um sorriso fraco. Você tem futuro. Seu prato estava incomum. Mas me diga, quem lhe pediu para preparar exatamente esta refeição para mim? O cozinheiro engoliu em seco, inquieto. Seus olhos se voltaram instintivamente para o gerente do refeitório. Esse simples gesto bastou para Richard. Ele vira o medo, a cumplicidade silenciosa. Ele colocou a mão no copo vazio e acrescentou calmamente. Entendo. Ótimo. Volte para a cozinha e continue seu serviço como se nada tivesse acontecido. O jovem pálido assentiu e saiu apressado. Richard, sozinho, discretamente pegou o celular e escreveu uma mensagem curta. Uma única frase enviada ao seu assistente de confiança. Encontre Elise. Vigie-a. Não a deixe escapar. Então, ele guardou o telefone no bolso e se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados na mesa. Seus olhos brilhavam com uma determinação gélida. Ele iria usar aquela armadilha contra aqueles que o queriam morto. Lá fora, Lucas, ainda encolhido no frio, observava as figuras do lado de fora das janelas. Ele ainda não sabia que sua intervenção havia salvado Richard, mas tinha a sensação de que algo mais sombrio estava em jogo. E lá no alto, num apartamento luxuoso, Elise Morel, num vestido de seda, bebia tranquilamente uma taça de champanhe. Seu celular vibrou. Uma mensagem apareceu na tela. O jantar está servido. Um sorriso cruel se formou em seus lábios. Ela já achava que tinha vencido. Mas o jogo estava apenas começando. Após o jantar, Richard se levantou, deixando seu prato intocado. Os clientes intrigados cochichavam entre si. Alguns notaram que ele não havia tocado na comida, mas ninguém ousou perguntar. Richard saiu do restaurante com a mesma presença gélida de quando entrará. Lá fora, o ar da noite chicoteava seu rosto. Sua limusine esperava na esquina, mas seus passos pararam abruptamente quando avistou uma figura sentada encostada na parede do prédio, de braços cruzados para se proteger do frio. Era o Lucas. O morador de rua ergueu a cabeça. Seus olhos cansados encontraram os do milionário. Desta vez, ele não gritou, não implorou. Permaneceu em silêncio, mas seu olhar falou por ele: eu avisei você. Richard se aproximou lentamente. Os transeuntes observavam, chocados ao ver um homem tão poderoso parar diante de um mendigo. O contraste entre os dois mundos era impressionante. Você
disse Richard com uma voz profunda. Lucas assentiu fracamente. Eu não podia simplesmente ficar sentado sem dizer nada. Eu a vi, sua esposa, atrás do restaurante. Ela deu uma mamadeira ao cozinheiro. Eu sabia o que aquilo significava. Richard estreitou os olhos. Por que eu? Por que se dar ao trabalho de salvar um homem que nunca lhe deu nada? Lucas suspirou, sua respiração formando uma nuvem branca no ar gelado. Porque eu sei como é, perder alguém por envenenamento. Minha esposa, sua voz falhou. Ela foi envenenada anos atrás por causa do seguro. A lei nunca fez nada. Então, quando viu o que sua esposa estava fazendo, reconheci aquele olhar, aquela mesma frieza. Eu não conseguia fechar os olhos. Richard permaneceu em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma rachadura em sua armadura invencível. Aquele estranho rejeitado pela sociedade acabará de lhe apresentar uma verdade que nenhum de seus conselheiros, advogados ou associados teria coragem de dizer. Ele se aproximou um pouco mais. Você salvou minha vida esta noite. Lucas deu de ombros, quase envergonhado. Ninguém vai acreditar em mim. Sou só um vagabundo. Mas você consegue fazer alguma coisa. Seguiu-se um silêncio pesado, quebrado pelo som de um carro passando. Então Richard fez um sinal discreto para o motorista que se aproximava. Abrir a porta, ele ordenou. O motorista obedeceu surpreso. Richard olhou Lucas diretamente nos olhos. Monte. Lucas olhou para ele, incrédulo. Eu? No seu carro? Richard assentiu lentamente. Esta noite você e eu temos um inimigo em comum. E eu nunca decepcionei um aliado. Lucas sentiu o coração bater mais rápido. Hesitante, colocou a mão trêmula na porta da limusine. Pela primeira vez em anos, um homem poderoso não o tratava como lixo, mas como alguém que importava. Ele entrou. A porta se fechou. A limusine partiu na noite escura. E pela primeira vez, os destinos de um morador de rua esquecido e de um milionário traído se uniram contra uma ameaça muito maior do que eles. O interior da limusine era silencioso e perfumado com couro e madeira nobre. Lucas, sentado desajeitadamente, sentia-se deslocado naquele ambiente. Suas roupas rasgadas, seu fedor de frio e miséria contrastavam brutalmente com a perfeição suave daquele mundo luxuoso. Ele olhou para as mãos sujas apoiadas nos joelhos, envergonhado. Diante dele, Richard permaneceu imóvel, com o olhar fixo na noite que passava através da janela escura. Seus dedos brincavam nervosamente com o relógio de ouro, mas seu rosto permanecia impassível. Após um longo silêncio, Richard quebrou o gelo. Você sabia que ninguém acreditaria em você. E mesmo assim interveio. Por quê? Lucas deu de ombros com a voz rouca. Porque eu sabia que era verdade. Perdi tudo porque a justiça não quis ouvir a minha voz. Então, eu não podia deixar você morrer na minha frente, mesmo que não acredite em mim. Richard finalmente voltou o olhar para ele. Uma nova intensidade brilhou em seus olhos. Eu não acho. Ele fez uma pausa. Eu sei. Lucas olhou para ele surpreso. Você viu? Richard assentiu lentamente. O vinho estava envenenado. Tenho certeza. Você estava certo o tempo todo. Um silêncio pesado preencheu o ambiente. Lucas sentiu o coração afundar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era um louco delirando na rua, estava sendo ouvido. Richard continuou com uma voz fria. Significa que minha esposa tentou me matar. E se ela ousou ir tão longe, é porque não está sozinha. Há um plano, cúmplices, talvez até uma herança, uma fortuna por trás de tudo isso. Lucas assentiu lentamente. Ela não vai parar. Se você sentiu o gosto disso, significa que já caiu na armadilha dela. Richard olhou para ele. Então precisamos de uma contra-armadilha. Um sorriso fraco e amargo cruzou o rosto cansado de Lucas. E o que você espera de um homem como eu? Eu não tenho nada. Richard se inclinou levemente em sua direção, seu tom se tornando mais sério. Exatamente. Você é invisível para este mundo. Um fantasma. Você pode ir onde eu não posso. Ouça o que eu não posso ouvir. Veja o que meus inimigos acreditam estar oculto. Lucas franziu a testa, dividido entre a suspeita e a esperança. Você quer que eu seja seus olhos e ouvidos? E mais do que isso, Richard respondeu friamente. Quero que você seja meu aliado. Você salvou minha vida uma vez, mas se me ajudar a desmascarar Elise e seus cúmplices, prometo que sua vida nunca mais será a mesma. O morador de rua desviou o olhar, abalado. Ouvirá promessas demais. Mas desta vez viu uma determinação nos olhos do milionário que não deixava espaço para mentiras. Ele respirou fundo e então estendeu a mão calejada. Então é um pacto. Richard pegou a mão dela sem hesitar. O contraste era impressionante.
uma palma marcada pelo trabalho e pela pobreza apertada por uma mão de unhas bem cuidadas, usando um anel de ouro maciço. Dois mundos que, num aperto de mão, acabavam de se unir contra um inimigo comum. A limusine avançou noite adentro, levando os dois homens em direção a um futuro incerto. Mas uma coisa era certa, a improvável aliança entre um milionário traído e um morador de rua esquecido desencadearia uma tempestade que Elise não havia previsto. Na manhã seguinte, na vasta sala de estar com janelas escuras do hotel onde se refugiara, Richard esperava pacientemente, sentado em uma poltrona de couro. À sua frente, um silêncio tenso, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Aguardava a chegada de Camille, sua esposa, a quem chamara friamente na noite anterior, após receber a confirmação de Eric de que o prato continha de fato veneno. Quando ela entrou vestida com um tailleur branco impecável e com um sorriso estudado, Richard sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquele sorriso que ele outrora adorara, agora parecia arrepiante. Ricardo, ela disse em voz baixa. Você pediu para me ver com urgência. Está tudo bem? Ele não respondeu imediatamente, preferindo observá-la. Suas mãos estavam entrelaçadas, seus gestos perfeitamente controlados como se nada o afetasse. Mas agora ele conseguia ver por trás daquela máscara. Camille, ele disse finalmente em voz baixa e controlada, ontem à noite, você me serviu um prato envenenado. Ela ficou ali paralisada, mas por uma fração de segundo seus olhos revelaram um lampejo de pânico. Então ela caiu na gargalhada nervosa. Um prato envenenado? Richard, qual é? Você está ficando louco. Está se deixando manipular por estranhos. Você acha mesmo que um vagabundo salvou sua vida? Essas palavras, ditas com desprezo, atingiram Richard como um tapa na cara. Mas ele não se mexeu. Eu tenho a prova, Camille. Eric analisou a refeição. Eu sei de tudo. A máscara finalmente se rompeu. O sorriso de Camille desapareceu, substituído por um olhar sombrio e penetrante. Ela não tentou mais bancar a indiferente. Então você sabe. Ela respirou, quase com alívio. Sim, eu queria que você morresse. Eu estava cansado de ser uma sombra do seu sucesso. Você acha que eu ainda aguentaria viver no seu mundo, onde tudo lhe pertence e eu sou apenas um acessório? Sua voz aumentou de intensidade, cada palavra carregada de ódio reprimido por anos. Richard permaneceu em silêncio, impressionado com a violência daquela confissão. Seu coração batia acelerado, mas sua mente estava clara. Ele precisava permanecer frio, calculista. Camille, ele disse finalmente, você não me traiu apenas. Você assinou sua própria ruína. Naquele momento Eric, que estava discretamente hospedado no quarto ao lado, apareceu, segurando um pequeno gravador. Cada palavra de Camille havia sido gravada. Ela empalideceu instantaneamente e deu um passo para trás. Você me enganou, ela gaguejou. Richard cruzou os braços, implacável. Não, Camille. Você se armou. Camille ficou ali paralisada com os olhos fixos no ditafone que Eric segurava. Seu rosto pálido se contraiu, mas seus olhos brilhavam com uma determinação gélida. Ela sabia que havia perdido, a menos que conseguisse virar o jogo com o último movimento. Você acha que me pegou numa armadilha, Richard? Ela disse com uma voz trêmula, mas afiada. Mas não vou acabar assim. Humilhada na frente de uma vagabunda e de um marido que sempre me ignorou. Richard franziu a testa, cauteloso. Eric deu um passo à frente, instintivamente protetor. Com um movimento rápido, Camille agarrou o abridor de cartas de prata da mesa de mármore. Seus dedos apertaram a alça, seus olhos brilhando de raiva e desespero. Se tiver que acabar, será do meu jeito. Ela chorou. Ela se lançou em direção a Richard, mas Eric interveio imediatamente. O corpo frágil, porém vigoroso do ex-morador de rua deteve Camille. Ele agarrou seu pulso com uma força que ela não esperava e na luta, o abridor de cartas caiu no chão com um estrondo metálico. Chega! Eric rosnou, seu olhar fixo em Camille. Você já ultrapassou todos os limites. Não desperdice o que resta de você. Camille, sem fôlego, caiu de joelhos com as mãos trêmulas. As lágrimas que ela vinha segurando há tanto tempo finalmente rolaram. Richard ficou ali, imóvel, olhando para ela, dividido entre a raiva e uma imensa tristeza. Você poderia ter tido tudo, Camille, ele murmurou. Mas você escolheu o ódio em vez do amor. Naquele exato momento, 2 seguranças do hotel, alertados pela cena, entraram no quarto. Camille, arrasada, não ofereceu mais resistência. Foi escoltada para fora com o olhar perdido, ciente de que sua queda agora era irreversível. Richard suspirou profundamente, com o coração pesado, mas decidido. Voltou o olhar para Eric, que continuava em pé, apesar da adrenalina que o percorria.
Você salvou minha vida novamente, Eric, ele disse com uma voz profunda. Devo-lhe mais do que você pode imaginar. E desta vez, Richard sabia que não era apenas uma promessa. Poucos dias depois, a cidade inteira estava em polvorosa. Jornais, redes sociais e emissoras de televisão divulgaram uma notícia que abalou a alta sociedade. O escândalo em torno do envenenamento do bilionário Richard Morel pela própria esposa. Richard, cercado por advogados e Eric, decidiu tornar o assunto público de forma controlada. Convocou uma coletiva de imprensa em um dos hotéis mais prestigiados da cidade, com jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas do mundo todo. O silêncio se instalou quando Richard subiu ao palco. Seu olhar, duro e determinado, percorreu a sala. Então ele falou, sua voz ressoando com uma autoridade que cativou a todos. Senhoras e senhores, estou aqui para compartilhar uma verdade dolorosa. Minha própria esposa tentou me matar. Um murmúrio percorreu a multidão. Flashes crepitaram, capturando cada expressão de choque. Graças à intervenção de um homem que muitos teriam ignorado, um morador de rua chamado Lucas Bernardi, fui salvo. Ele arriscou a vida para me avisar. Com essas palavras, a sala irrompeu em murmúrios e aplausos. As câmeras focalizaram Lucas parado ao lado de Richard, vestido com simplicidade, mas com uma dignidade renovada. O homem que ninguém jamais notou estava ali, cumprimentado e reconhecido publicamente. Richard continua. Este caso não é apenas pessoal. Revela a fragilidade das aparências e a importância de olhar além do status social. Um morador de rua tinha mais coragem e integridade do que muitos ao meu redor. Jornalistas tomaram nota, alguns sussurrando. Inacreditável. O morador de rua salva um bilionário. As redes sociais imediatamente explodiram, compartilhando a história e elogiando a coragem de Lucas. Eric, parado atrás de Richard, observava a cena com um sorriso satisfeito. Sua lealdade, coragem e papel fundamental na proteção de Richard eram agora bem conhecidos. A coletiva de imprensa terminou com esta nota. Richard anunciou que processaria sua esposa e faria tudo o que pudesse para garantir que a verdade fosse revelada, ao mesmo tempo em que oferecia a Lucas uma vida digna e segura, reconhecendo seu heroísmo e lealdade. Para Lucas, o mundo havia mudado em questão de horas. Da rua gelada, ele passou a ser o centro das atenções, reconhecido publicamente e agradecido pelo homem que havia salvado. Sua vida, até então invisível, havia sofrido uma reviravolta radical. E para Richard, a lição era clara. O verdadeiro valor não está no status, no dinheiro ou no luxo, mas na coragem e na lealdade das pessoas que você conhece. Geralmente onde você menos espera. Poucas semanas após o escândalo e a revelação pública, a vida de Lucas Bernardi mudou radicalmente. Ele não era mais o morador de rua na calçada gelada, ele se tornará um símbolo de coragem e resiliência. Graças a Richard, ele encontrou um apartamento confortável no centro da cidade, um emprego decente e, acima de tudo, o reconhecimento que há muito merecia. Richard, por sua vez, havia fortalecido sua posição nos negócios, mas, acima de tudo, havia descoberto um valor que o dinheiro não comprava: lealdade e coragem humana. Cada decisão, cada estratégia, agora, levava em conta a lição que Lucas lhe ensinara: enxergar além das aparências. Certa manhã, os dois homens se encontraram no escritório de Richard. A luz do sol entrava pelas grandes janelas salientes, iluminando o ambiente com uma nova aura. Sabe, Lucas, Richard começou, com um sorriso raro iluminando seu rosto. Nunca poderei agradecer o suficiente pelo que você fez. Mas mais do que isso, você me ensinou algo que eu nunca soube. Lucas ergueu as sobrancelhas, divertido apesar de tudo. Eu, um professor fracassado e um vagabundo, te ensino alguma coisa, ele disse, com um sorriso tímido nos lábios. Richard riu baixinho. Sim, coragem e lealdade não são medidas por dinheiro ou poder. Poucos dias depois, Richard realizou uma pequena cerimônia em homenagem a Lucas. A mídia estava lá, mas desta vez para celebrar a transformação e a jornada de um homem que se recusou a permanecer invisível. Lucas, de pé no palco, sentiu o peso de sua vida passada se dissipar. Sabia que jamais seria esquecido. O olhar que encontrou na plateia, o de Richard, não era mais o de um chefe olhando para um subordinado, era o de dois homens unidos por intensa experiência, respeito e confiança. E enquanto a cidade continuava em ritmo frenético, Lucas percebeu algo essencial. Às vezes, os heróis não usam capas. Às vezes, são aqueles que pensamos serem invisíveis, aqueles que, nas sombras, correm riscos para revelar a verdade e salvar uma vida. Uma nova vida começou. Para Lucas, para Richard, e para a justiça finalmente restaurada. A cortina caiu sobre esta história incrível,
A de um morador de rua que se tornou um salvador, de um bilionário traído, mas vitorioso, e do poder inabalável da lealdade e da coragem humanas.